Olá, meus amigos! Decidimos fazer um vídeo de forma pormenorizada, abordando aspectos técnicos, mas com a linguagem mais tranquila, mais usual para quem não é da área jurídica, para que possa entender exatamente as questões técnicas envolvidas na polêmica de ontem, sobre a liberação ou não, ou seja, sobre a concessão ou não da ordem de liberdade referente ao habeas corpus impetrado em favor do ex-presidente Lula, condenado na Lava Jato. Para tanto, desenhei um esquema gráfico, a fim de que vocês possam entender como funciona o esquema recursal na justiça brasileira. Vem comigo! Como funciona a justiça criminal hoje no Brasil? Nós temos um juiz de primeira instância, que no caso da Lava Jato é representado aqui pelo juiz Sérgio Moro. Acima dele, nós temos as câmaras criminais, que são compostas por 3 desembargadores, que nada mais são do que 3 juízes federais, ou seja, se utilizam de uma quantidade maior de juízes para esse julgamento e de pessoas com experiência e com conhecimento jurídico mais consolidados. E acima do tribunal, nós temos o STJ e o STF. O STJ cuidando de aspectos infraconstitucionais, ou seja, ligado à legislação federal, a sua interpretação e aplicação de forma igualitária por todos os tribunais, e o STF cuidando de assuntos ligados exatamente sobre questões constitucionais. Seguindo esse exemplo gráfico, foi exatamente por este caminho que percorreu o processo do ex-presidente Lula. O juiz federal Sérgio Moro proferiu uma sentença condenatória. Dessa sentença adveio um recurso de apelação que fez o processo subir para o Tribunal da 4ª Região, lá de Curitiba, onde também foi proferida uma decisão meritória. Essa decisão, chamada acórdão, manteve a condenação de Lula e mais, aumentou a sua penalidade. Após a decisão de segundo grau, proferida de forma unânime por 3 desembargadores, foram manejados 2 recursos, um para o STJ, que foi negado, e outro para o STF, também negado. A peculiaridade maior está no recurso manejado ao STF. Lá ficou esclarecido a seguinte questão: após uma decisão meritória de segundo grau, será que seria necessário que aquele acusado, a pessoa que está respondendo criminalmente, se recolhesse à prisão? A ideia que se vigorava até então era que sim, e o STF manteve esse posicionamento. Após isso, o STF comunica a decisão ao TRF 4ª Região, que determina a prisão imediata do acusado e do condenado em segunda instância, o ex-presidente Lula, pelos crimes de corrupção. Pessoal, há que se fazer uma grande distinção entre recursos, como o que eu estou explicando aqui, e entre uma ação autônoma, chamada essa ação de habeas corpus. Para que se preza, para que serve o habeas corpus? O habeas corpus visa tutelar o direito de liberdade. Qualquer pessoa que tenha o seu direito de liberdade violado poderia estar utilizando, ou ela própria ou um terceiro em favor dela, a ação de habeas corpus, a fim de proteger a sua liberdade que lhe foi cerceada de forma ilegal. E aí a grande característica: eu só posso utilizar do habeas corpus se eu tiver a minha cerceação de liberdade concretizada de forma ilegal. Ou seja, há que haver um ato praticado de ilegalidade contra a minha liberdade. Uma outra peculiaridade é que o habeas corpus ele não visa desconstituir um eventual julgamento, eventuais recursos interpostos, porque eles são os meios hábeis e técnicos para se discutir ou a condenação ou a absolvição, inocência de algum acusado. O habeas corpus ele serve como uma forma imediata de se proteger a liberdade que, a princípio, o que tudo indica, foi cerceada de forma ilegal. Como eu deixei bem claro, durante todo o processo do ex-presidente Lula, todos os recursos foram manejados, todas as questões técnicas foram levantadas e rechaçadas pelos órgãos judiciais. Então, para que serve, então, o tal plantonista, como ontem aconteceu, e por que esse plantonista concedeu essa ordem de habeas corpus? O plantão judiciário ele funciona nos dias em que a justiça não trabalha de forma odierna. O que quer dizer isso?
aos finais de semana, durante feriado, recesso, ou seja, em dias não úteis. Sendo a justiça um serviço essencial, ele não pode parar jamais. Então se escalam juízes e desembargadores, há uma rotatividade, uma lista com essa escala de trabalho, e essas pessoas, essas autoridades, trabalham naquele dia, suprindo eventuais necessidades de demandas, ou seja, de pronunciamentos estatais pelo Poder Judiciário. A peculiaridade está exatamente nisso, exatamente no dia em que o desembargador Rogério Favretto está de plantão judicial, três petistas, três deputados petistas impetram perante aquele plantão judicial um habeas corpus, um pedido de liberdade para o Lula, alegando de fundo uma questão nada ligada à questão de liberdade ou crime ou inocência. Simplesmente estava atrapalhando que ele pudesse fazer a sua candidatura de forma igualitária com outros candidatos. Foi protocolado esse habeas corpus e o desembargador de plantão decidiu, por assim, conceder a ordem. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, o habeas corpus trata de questões ligadas exatamente à liberdade. A principal questão levada como meritória dentro desse habeas corpus nada tem a ver com liberdade. Tem a ver com possibilidade ou não de concorrer a um pleito eleitoral. Sendo que a Constituição determina que para que uma pessoa possa concorrer a esse pleito, primeiro requisito é ela ser elegível, que é a condição de elegibilidade. E uma das condições de inelegibilidade, ou seja, que impedem que uma pessoa possa concorrer, está lá na lei do ficha limpa, é exatamente não ter ela uma condenação em segundo grau, exatamente o que o ex-presidente Lula tem. Então ele já é inelegível, o que afasta de pronto. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento seria, poxa, mas ele não foi condenado definitivamente. Ele não foi condenado com trânsito julgado. Será que é correto prender ele depois de uma decisão de segunda instância? Essa discussão é válida? A discussão em si é. E a questão já foi levada ao STF, que já se pronunciou. Então não caberia um plantonista mais uma vez se pronunciar sobre a mesma questão, uma vez que ele estaria passando por cima de uma decisão da nossa Suprema Corte. E foi exatamente o que ele fez. A peculiaridade está que esse plantonista, esse desembargador, é um militante petista listado no PT há mais de 18 anos, tendo participado de vários atos do PT, sendo doador de campanhas e mais. Trabalhou nos governos Dilma e no governo Lula, ou seja, um petista de carteirinha. Essa pessoa, esse plantonista, será que ele tem a equidistância? Será que ele tem independência funcional? Será que essa pessoa é isenta para poder julgar a maior figura do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula? Eu acredito que não. O correto nesses casos seria ele se declarar suspeito. E o correto, mais ainda nesses casos, seria ele nem admitir essa ação. Por quê? Porque não é uma ação excepcional, não é uma prisão que ocorreu no final de semana, durante o feriado, aquelas questões, como eu digo aqui, emergenciais que demandariam a análise de um plantonista. Essas questões já foram amplamente decididas por todos os tribunais praticamente do país, percorreram todas as instâncias, até a nossa Suprema Corte já disse que ele poderia sim ser preso e o que legitimou o Tribunal da Quarta Região a decretar sua prisão. Então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês? Nós, cidadãos, devemos fiscalizar. Eu venho falando isso em todos os vídeos. Devemos cobrar do nosso Ministério Público. Devemos cobrar da OAB, que tem a função institucional de tutelar o Estado de Direito. Providências contra esse desembargador. O que tudo indica é que ambos, o desembargador e o grupo de petistas, agiram de forma a formar um conluio, visando conseguir a liberdade do ex-presidente Lula, talvez para se evadir da justiça. Não temos como afirmar, mas é muito estranho durante o recesso judicial. Uma outra peculiaridade que os noticiários já nos trouxeram. Meia hora depois de protocolado o pedido de habeas corpus, o desembargador despacha. Um completo absurdo. Uma celeridade judicial fora da normalidade. Quem é advogado como eu sabe como é difícil
e quão demorado e são os pronunciamentos dos órgãos judiciais. Então, pessoal, fica a dica, vamos fiscalizar. Eu já tinha anunciado em vídeos anteriores que parecia que membros do Poder Judiciário, mais próximos ao Partido dos Trabalhadores, estavam agindo nos bastidores para conseguir a liberdade do ex-presidente. A minha dica aí para vocês de fiscalização acabou ocorrendo num curto espaço de tempo. Eu achei que fosse demorar um pouco mais. 2, 3 dias depois do meu vídeo já foi deferida essa ordem de habeas corpus para liberar o Lula. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou rechaçar o último argumento que tenho ouvido de alguns internautas. O juiz Sérgio Moro agiu descumprindo a ordem do desembargador, ele é inferior hierarquicamente. Pessoal, isso é uma balela. O juiz Sérgio Moro ele foi apontado como a autoridade coatora, aquela pessoa responsável por praticar um ato ilegal de prisão contra o ex-presidente. Ele deveria se manifestar nos autos, ele tinha o dever de se manifestar nos autos. Ele, percebendo o conluio, o que decide fazer? Entra em contato com o presidente do tribunal, desembargador Thompson, que orienta ele a avisar os membros da 4ª Região, do Tribunal da 4ª Região, responsáveis pelo processo do Lula, que decidem então determinar que não seja cumprida a decisão do plantonista. E por que isso? Porque uma vez decidida uma questão em plantão, essa questão volta ao tribunal, ou seja, voltaria quem é de competência analisar. E essa pessoa, esse desembargador, o relator, poderia manter a decisão do plantonista ou revogar e proferir outra. O que os desembargadores acharam por bem? A fim de evitar uma possível fuga do Lula, inconvenientes de ordem institucional, tendo em vista ser o ex-presidente uma pessoa de larga e grande expressão nacional, decidiu, por celeridade processual, determinar que não se cumprisse a ordem do plantonista, exatamente porque ele não tinha competência para tal, era proibido pela resolução 71 de 2009 do CNJ e também pelo próprio regimento interno do tribunal de se manifestar em questões como essa, que são de competência natural de outro juízo. Como eu disse, o plantonista só deve se manifestar em questões emergenciais. E ali, desculpe, mas não existia emergência. Essas questões foram amplamente discutidas aqui. Então, não agiu o juiz Sérgio Moro com nenhuma ilegalidade, não descumpriu uma ordem de um superior hierárquico. O plantonista, desembargador Rogério Favretto, oficiou o CNJ para que seja instaurado um processo disciplinar contra o juiz Sérgio Moro. Isso também deve ser acompanhado pela sociedade, isso também deve ser acompanhado pelo Ministério Público, isso também deve ser acompanhado pela OAB e pela Associação dos Magistrados, a fim de proteger as prerrogativas e a independência funcional desse magistrado. Então, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero estar esclarecendo o que acontece nos bastidores do mundo político e jurídico. E contem comigo, o meu objetivo primordial é fazer com que vocês, em outubro desse ano, possam decidir de forma mais isenta quais candidatos são os melhores e mais capazes para representar o povo brasileiro. O meu intuito é mudarmos o Brasil e, em específico, mudarmos o Rio de Janeiro. Um grande abraço.